Perseverando na história vitoriosa. O livro de Apocalipse é sobre isso. Aliás, a palavra de Deus toda é sobre isso. A história que Deus está escrevendo, paralela à história que os homens vão fazendo. A história do Senhor há de permanecer, do mundo há de passar. Perseverando na história vitoriosa. Hoje vamos focar em Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Capítulo 2, versos 1 a 7. Apocalipse, o último livro das Escrituras Sagradas, livro do apóstolo João. Antes de ler os textos desta manhã, quero recordar um verso que temos destacado quando pensamos em perseverar na história vitoriosa. No fim do livro do Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós vamos focar nesta manhã no capítulo 2, versos 1 a 7, mas antes eu quero ler alguns textos em preparação. Vamos retroceder ao capítulo 1 de Apocalipse. A introdução, versos 1 a 6, dizem: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Pai, seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. E agora o verso 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: Escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor de seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Verso 20, no capítulo 1. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aí está então este livro, que também é uma carta. A carta às 7 igrejas, na verdade, a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. A primeira igreja que há de receber a carta e sobre a qual leremos nesta manhã é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso.
E para o nosso proveito maior sobre esta leitura, vamos entender um pouco sobre Éfeso. De onde vem essa igreja em Éfeso? Vou ler a narrativa da fundação da igreja de Éfeso, muito antes desse tempo de João. João escreve aqui por volta de 95 depois de Cristo, 95 anos depois de Cristo. Mas em 53, por volta de 53 antes de Cristo, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, passa por Éfeso e funda a igreja de Éfeso. Prega o evangelho ali pela primeira vez, pessoas se convertem e nasce uma igreja. Deixe-me ler para você a narrativa de Atos, capítulo 19, sobre a fundação da igreja de Éfeso. Atos 19, vou ler a partir do verso 8, vou ler apenas um trecho, uma parte da narrativa sobre esta igreja, o seu começo. Atos 19, começando com o verso 8, diz assim a narrativa: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Agora no verso 23, em Atos ainda, capítulo 19. Naquele tempo, isto em Éfeso, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que esses deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios. Até aí, temos uma ideia do impacto do ministério de Paulo ali, do surgimento da igreja, do impacto dessa igreja em toda a região da Ásia. 2 anos ele alugou esse espaço, emprestou a escola de Tirano, e ali ele firmou os discípulos,
um verdadeiro seminário, um celebra a palavra, mas aí também está o grande desafio, o levante na cidade e uma hora difícil no ministério do apóstolo Paulo também. Muito bem, João, em Apocalipse, escreve à igreja em Éfeso. Lembrando que, ao escrever a igreja em Éfeso, escreve para nós também nesta manhã. Vou ler, então, a palavra do Senhor no capítulo 2 de Apocalipse, verso 1 a 7. Vamos ouvir a palavra e que a palavra nos edifique nesta manhã. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Chegou aos nossos ouvidos nesta manhã a palavra do Senhor. Você conhece alguém desequilibrado? Eu estava numa reunião uma vez, me lembro muito bem. O assunto era palpitante e, de repente, alguém ali, diante das posições e opiniões diversas, levantou a voz de uma forma exaltada, desproporcional para o ambiente, inadequada diante do respeito e a presença que se tinha ali uns com os outros. E falou alto, firme e falou agressivamente. A avaliação de alguém depois foi: essa é uma pessoa desequilibrada, não é? Há pessoas desequilibradas em muitas formas. Nós conhecemos, você deve conhecer alguém. Espero que não tenha nenhum aqui nesta manhã. Mas não são somente pessoas que podem ser desequilibradas. Igrejas podem ser desequilibradas. Aqui nós lemos que Éfeso, ou a igreja dos Efésios, era uma igreja carecendo de equilíbrio. É o que nós encontramos aqui. Aí está esta igreja em Éfeso, a grande cidade de Éfeso. Foi fundada aí 1000 anos antes de João escrever o Apocalipse. Então era uma cidade já antiga nos dias do apóstolo João, nos dias do Apocalipse. Ela se tornou uma cidade dominada pelos romanos. O Império Romano foi crescendo e dominou Éfeso em 133 a.C. O apóstolo João, quando escreve, ele está exilado na ilha de Pátimos por causa da pregação do Evangelho, foi preso e colocado ali, exilado. E Éfeso ficava a mais ou menos 80 quilômetros de Pátimos, onde estava João. E é a primeira igreja, então, que recebe a carta, é a primeira carta. A cidade era grande, grande para a época. A maior ali da região chamada Ásia, hoje seria a região da Turquia. A população era por volta de 200 mil pessoas, uma cidade significativa. Era uma bela cidade, você pode visitar hoje.
E é uma experiência interessante, porque está todo escavado e você pode ter bem uma ideia, a percepção do que foi. É aquela avenida principal cercada por colunas bonitas, belas, a boa parte preservada ali. Ela tinha o título de ser a primeira e maior cidade da Ásia, a primeira e maior cidade da Ásia. O historiador Estrabão disse que a Éfeso era o mercado da Ásia, de toda aquela região ali. E havia ali o templo de Artemis, ou de Diana. Artemis para os gregos, a Diana para os romanos. Era um enorme templo. Comprimento de mais ou menos 120 metros, largura de mais ou menos 60 metros, 127 colunas de 20 metros de altura. Hoje, visitando ali, é até triste ver, sobrou ali algumas poucas colunas no meio de um lugar descampado, mas foi considerado, ou é ainda considerado, uma das 7 maravilhas da antiguidade. E a cidade era grande, era pujante, então, economicamente, e era também o lugar que abrigava esse templo do culto a essa deusa Diana ou Artemis, a deusa da fertilidade, e pessoas vinham de todas as partes para aquele cultuar ali. A cidade de Éfeso tinha um anfiteatro que comportava cerca de 25 mil pessoas. É interessante visitar lá, porque você pode ir ao anfiteatro, está lá, todo escavado inteiro. Tive uma experiência interessante quando ali estive com um grupo de crentes e no meio daquele anfiteatro enorme, nós cantamos Vencendo Vem Jesus. 2000 anos mais ou menos depois do dia quando ali gritaram, grande é a deusa dos Efésios. Nós, um pequeno grupo, cantamos Vencendo Vem Jesus. Igreja de Éfeso, numa grande cidade, uma igreja que recebe uma carta do apóstolo Paulo, um dos livros do Novo Testamento, é a carta aos Efésios. Nós lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, ao pastor Timóteo, que Paulo enviou Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. E agora nós encontramos a João escrevendo a Éfeso, e nós temos informação de historiadores, escritores cristãos ali do 1º, 2º século, que relatam que João realmente foi atuante em Éfeso e na região, saindo da região de Israel, durante a perseguição, ele acabou se instalando ali, fazendo seu ministério nessa região que não pertencia aos judeus. Era uma região dominada pelo povo e pensamento grego na época. E João nos diz os relatos, depois de ser liberto de Pátimos, voltou para Éfeso, trabalhou ali até a sua idade bem avançada, onde veio a falecer. Mas João escreve esta carta, conforme o Senhor ordena na visão, a Éfeso. E Éfeso precisa voltar a um equilíbrio. E quando nós olhamos então a mensagem para Éfeso, e sabemos que há uma mensagem para nós aqui nesta manhã, para a Igreja Batista Celebração aqui, para o seu coração, a palavra de Deus então diz a você, como disse para os nossos irmãos em Éfeso, seja uma igreja equilibrada. É preciso que eu e você sejamos uma igreja equilibrada. E a igreja não será equilibrada se eu e você não formos equilibrados, porque a igreja é constituída de quem? Da sua pessoa, da minha pessoa. Seja uma igreja equilibrada, é a mensagem da palavra de Deus a Éfeso e a nós então nesta manhã. Seja uma igreja equilibrada, atenda ao orientador. Quem é o orientador da igreja? Se nós atendermos a voz do orientador, seremos uma igreja equilibrada. Atenda a voz do orientador. Quem? O Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. A Ele temos que ouvir. E ouvindo a voz dEle, haveremos de ser uma igreja equilibrada. Conscientize-se do cuidado do Senhor pela igreja. O Senhor tem um cuidado pela igreja. E em cuidando da igreja, cuida de nós, cuida de você, enquanto igreja. Diz aqui, Ele é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita
e anda entre os candelabros. E nós já lemos o quê? Que os candelabros são as 7 igrejas, representando todas as igrejas do Senhor. No capítulo 1, verso 20, já lemos esta manhã, diz: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele anda no meio. Ele não está parado, mas está andando. Uma ideia do que? De atuação. Ele está cuidando das 7 igrejas, cuidando dos 7 candelabros, isto é, cuidando de todas as igrejas, porque o número 7 em Apocalipse representa então esta perfeição, este número total, então o total das igrejas em todos os tempos. Cuida também da igreja de Éfeso, cuida da igreja batista Celebração. É preciso se conscientizar de que o Senhor está cuidando, nós não estamos entregues a nós mesmos na obra do Senhor. Nós, como igreja, estamos sendo vigiados, olhados, tratados pelo Senhor Jesus Cristo. É preciso atender ao orientador, se conscientizar do cuidado, da atenção, lembrar que Ele está atento a nós. Atenda ao orientador, conscientize-se do cuidado, lembre-se da aprovação. Diz o texto aqui no verso 2, o Senhor Jesus Cristo falando: conheço as suas obras, e o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. O Senhor Jesus Cristo faz uma avaliação da igreja. Ele tem avaliação, ele é avaliador. E ao avaliar a igreja de Éfeso, ele encontra pontos positivos. Ele diz: eu conheço. O Senhor conhece as nossas obras, o nosso agir. O Senhor conhece o nosso comportamento, nossas atitudes, onde nós estamos, o que estamos fazendo, como estamos agindo a cada momento. Conheço as tuas obras. E a igreja de Éfeso recebe uma palavra positiva aqui. Conhece as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Em muito, ela foi encontrada de forma aprovada na avaliação do Senhor. Lembre-se, o Senhor está avaliando, que Ele possa aprovar você, que Ele possa aprovar a nós, Igreja Batista Celebração. Atenda ao orientador, conscientize-se do cuidado, lembre-se da aprovação e da avaliação e ouça o encorajamento dele. O Senhor nos encoraja, diz aqui o verso 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, e que está no paraíso de Deus. A árvore da vida estava lá em Gênesis. E a partir do pecado, quando o ser humano, Adão e Eva, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi vetado a eles o comer da árvore da vida. Mas ela ressurge na história da salvação, na história de redenção da humanidade caída. E nós encontramos ela aqui, encontramos ela no final do livro de Apocalipse, porque é a árvore que fala o quê? Representa o quê? A vida eterna, isto é, a vida com Deus para sempre, a vida resgatada com Deus para todos sempre. Ao vencedor daria o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso. Esta palavra que fala, que significa, na verdade, jardim, uma palavra aqui que vem a nós do português, do grego, mas que a sua origem está, na verdade, no persa, e que quer dizer jardim. E se refere ao quê? Primeiro, Deus criou a humanidade e colocou no jardim do Éden, um habitat perfeito e idealizado, mas arruinado pelo pecado. Mas o Senhor está resgatando o jardim do Éden. E aqueles que vencerem, diz ele, comerão da árvore da vida, isto é, vida eterna com Deus, e haverão de desfrutar do paraíso resgatado que foi perdido lá em Gênesis. Ao vencedor, para entender bem, vencedor o quê? O que quer dizer essa palavra vencedor? Isto é, aquele que persevera e chega até o fim. Como acontece no fim, no livro de Apocalipse, isto é, aqueles que foram até o fim. Perseveraram na história vitoriosa que Deus está escrevendo. A igreja fiel, a igreja das obras aprovadas, do trabalho árduo e da perseverança. Ouça o encorajamento. Há muito por vir, vale a pena ouvir a voz do orientador. Ele tem uma grande promessa, um grande encorajamento. Os nossos dias aqui não são a palavra final para nós, para o crente não é.
para o discípulo de Cristo. Há algo por vir, o melhor está por vir. O melhor está por vir, segundo a palavra de Deus. Atenda ao orientador. Seja uma igreja equilibrada. Haveremos de ser uma igreja equilibrada. Você vai ser uma igreja equilibrada se você ouvir o orientador. Seja uma igreja equilibrada. Tenha convicção dos princípios. A igreja equilibrada é aquela que é pautada não por preferências e conveniências, não por afeições, relacionamentos em primeiro lugar, mas pela convicção de princípios. Descarte mensageiros e mensagens indignas. Diz aqui o Senhor, verso 2, sei que você não pode tolerar homens maus. Homens maus, que tipo de homem é esse? Será que são homens com uma arma na mão? Ou nesses dias aqui de João, uma espada querendo machucar, matar pessoas? Homens agressivos que querem ofender fisicamente as pessoas, ou homens que estão querendo roubar. Que homens maus é esse? Não é nada disso. Veja só, a malignidade deles aqui é de outro tipo. O texto continua. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que são impostores. A igreja de Éfeso tinha esse ponto positivo. Ela era convicta da verdade de Deus, dos princípios da doutrina, e ela colocava à prova todo mensageiro e mensagem. Meu irmão, que palavra urgente para nós nos dias que vivemos. O dia da comunicação acelerada, internet, mídia social, e aí também uma aceleração de gente querendo falar em nome do Senhor, em nome da palavra. Dias quando nós precisamos aprender a sermos críticos, à luz da verdade de Deus. Temos que conhecer a verdade de Deus e ouvir com muito cuidado aquilo que está chegando aos nossos ouvidos. Apóstolos, aqui não se trata dos chamados 12 apóstolos, fundamento da igreja. A palavra apóstolo quer dizer o enviado. Ela tinha esse sentido técnico no Novo Testamento, tem esse sentido técnico para nós como igreja de Jesus Cristo nesses dias. Os 12 apóstolos compõem o fundamento da igreja. Nós seguimos a doutrina apostólica. Jesus nomeou esses 12, deu a eles a verdade, e eles são a fundação da igreja segundo as próprias Escrituras. Mas havia um outro uso, não nesse mesmo sentido, porque a palavra apóstolo quer dizer mensageiro. Seriam pessoas que saem para pregar o evangelho sem estarem fixados numa igreja. Pregadores ambulantes. E a igreja, no primeiro século, segundo século, teve que lidar com isto. Há um documento do fim do segundo século chamado Didaquê, que está preservado, e Didaquê quer dizer ensino, orientação para a igreja. E um dos tópicos ali é sobre como a igreja lidar com esses que dizem apóstolos e aparecem e batem na porta da igreja. E ali na Didaquê é acusado, é colocado que era comum eles serem, na verdade, os encostados e exploradores financeiros da igreja. Chegavam querendo dar uma mensagem, etc., e visando o retorno. Nossos dias com a internet está marcado por isso, mercadejadores da palavra de Deus na internet. Monetização é o nome. Quantos mais likes, quanto mais pessoas assinando o canal, mais dinheiro cai, chega aos bolsos. E daí por diante. Temos que tomar todo o cuidado. A igreja de Éfeso não engolia qualquer mensagem, de forma crítica. Esses aqui falavam mensagens todas erradas? Não vem tudo errado. Se vier todo erro, somente erro, é muito fácil identificar. Porque é como o inimigo colocar a bandeira no mastro. Sabemos que é o inimigo, conhecemos a bandeira. O problema é que vem misturado com muita verdade o erro induzido. É preciso ouvir mensageiros, meus irmãos, nesse dia com muito cuidado. A distorção da palavra, a distorção de ênfase, por exemplo. Mensageiros, inclusive ortodoxos, que não pregam Cristo crucificado mais. Sumiu. Somente
teminhas palpitantes, teminhas que tocam o lado emocional, por exemplo, das pessoas, ou então curiosidades. É preciso tomar cuidado, são dias que precisamos ser como os crentes de Éfeso. Tenha convicção dos princípios, seja uma igreja equilibrada, descarte mensageiros indignos, e há um outro grupo aqui que eles descartavam. Diz aqui o verso 6, mas há uma outra coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Foi um movimento pequeno e que sobreviveu pouco tempo, mas causou um estrago em algumas igrejas. Nós encontramos um pouco da identidade dos nicolaítas na carta que vamos ver mais tarde, a Pérgamo, no capítulo 2, versos 14 a 15, ele diz: no entanto, tenha contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. É inferido aqui que os nicolaítas, então, traziam essa libertinagem para o âmbito da igreja e da pregação do evangelho. Essa distorção terrível. Comer alimentos sacrificados aos ídolos e praticar imoralidade sexual. Alimentos sacrificados aos ídolos era parte de um ritual pagão, então, de adoração aos deuses ali. E o que acontecia é que esses estavam se envolvendo, não é questão só do comer, mas do comer com este envolvimento, este pensamento, esta crença em relação aos ídolos. Então, era uma contaminação com a idolatria e também um desvio na prática sexual, na questão moral. Enfim, diz o Senhor à igreja de Éfeso, tenha a seu favor que você odeia as práticas dos nicolaítas, dos nicolaítas. Então, é preciso ter convicção dos princípios, como a igreja de Éfeso tinha. Uma igreja que tinha este ponto positivo, descartava mensageiros indignos. Descarte os mensageiros indignos e também prevaleça nas provações. Eles não se desviavam daquilo que era verdade em meio às provações. Você tem perseverado, diz o verso 13, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Nós podemos sofrer de muitas formas na vida, estamos sujeitos a um mundo de sofrimento, mas aqui é um sofrimento específico, é por causa do meu nome. De alguma forma, estavam trazendo momentos terríveis para eles, por causa do nome de Jesus Cristo, que eles abraçavam, por causa da fé deles. Nós lemos sobre a fundação da igreja e vimos que de início já eles sofreram ali o tumulto na cidade, e coisa terrível, e Paulo teve que fugir. Vocês têm suportado, perseverado no meio de sofrimentos. Eles estavam firmes, convictos dos princípios daquilo que eles criam. Uma igreja, então, equilibrada, ouve o orientador e tem convicção dos seus princípios e permanece firme. Mas uma igreja equilibrada precisa se tornar também praticante da fraternidade. Seja uma igreja equilibrada, meu irmão, minha irmã, seja uma igreja equilibrada, Igreja Batista Celebração, torne-se praticante da fraternidade. Estou falando aqui a um coração que pratica a fraternidade em Cristo. Estou falando da fraternidade em Cristo dentro da igreja, com a igreja. Para se equilibrar é preciso reconhecer a falha. O Senhor Jesus, nesta mensagem, nesta carta a Éfeso, chama-os para reconhecer a falha. Contra você, porém, tenho isto, diz o verso 4 e verso 5 em seguida. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Não foi assim. Foi diferente. Você caiu daquele lugar onde você já esteve. Que lugar é este?
o lugar onde eles praticavam a fraternidade. Uma igreja equilibrada, ao ouvir o orientador, ela não somente é fiel, convicta dos princípios, mas para ser equilibrada, ela tem que também praticar a fraternidade, ou então ao desequilíbrio. Podemos ser uma igreja de doutrina corretíssima e não sermos equilibrados, porque não temos o contrapeso da prática da fraternidade relacional. Em Cristo, em Cristo. Aqui está Éfeso, um aspecto triste, o desequilíbrio neles. De um lado, convictos da doutrina, do outro lado, falhando no seu primeiro amor. Os eruditos, os intérpretes debatem sobre que primeiro amor é este. E alguns vão dizer é o amor em relação a Deus. Tiveram um fervor já maior em relação a Deus e agora não tem. Outros dizem não, é em relação uns com os outros da comunhão cristã, na igreja da convivência como família de Deus. Na verdade, as duas coisas são unidas. O nosso fervor a Deus, se é real, verdadeiro, é bíblico, nos levará a um aquecer do relacional com a igreja. E o nosso relacional da igreja, se for um relacional fiel à palavra de Deus, será fruto de um amor a Deus. A verdade é esta, este primeiro amor tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus, que vai tocar nosso relacionamento com os irmãos, e nosso relacionamento com os irmãos, quando é então bíblico, correto, será um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Mas aqui está a igreja de Éfeso falhando. Que nós aqui possamos estar vitoriosos. Sejamos uma igreja equilibrada. Torne-se praticante da fraternidade. Começa como? Reconhecendo a falha. Talvez você diga nesta manhã, eu estou falho nisso. Que Deus mova seu coração. Eu sou um enroscado. Que Deus o liberte desses enroscos. Eu tenho tantos quês e quês que eu não consigo liberdade em estar com a igreja. É um peso para mim. Que Deus o liberte nesta manhã. Eu sou complicado. Que Deus o liberte nesta manhã. Que você possa ser leve na comunhão da igreja. Você tenha trânsito livre. Sou da família de Deus, esta é minha família. Tenha prazer na igreja do Senhor. Eu perdi o prazer da igreja do Senhor. Eu não posso cantar mais com os salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, não, não. O salmo para mim é diferente. Fiquei muito triste e aborrecido quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que o Senhor o liberte nesta manhã. O que o enrosca? Por que você é complicado? Por que você é tão complicado assim? Que Deus o liberte. Ele deu uma leveza no interagir com a igreja do Senhor. A fraternidade. Sim, aqui está a palavra amor, mas vamos entender a palavra amor à luz das Escrituras Sagradas. Não está falando aqui de um pieguismo, não está falando aqui de um sentimentalismo, está falando de algo muito real, equilibrado, da fraternidade cristã. No conviver. Nós temos caminhos diferentes, atividades diferentes. Temos nossa individualidade, isso é bíblico, é cristão também. Não vamos confundir a individualidade do outro com a minha, etc. Não vamos atrapalhar uns aos outros na nossa vida, interferir, não. Mas também não vamos deixar de, em Cristo, você não ter um relacionamento profissional seu comigo. Porque a minha atividade é outra totalmente diferente. E podemos falar de outras esferas da vida. Somos diferentes. Mas em Cristo, neste ponto comum, nós temos que ter a fraternidade. Ali nos encontramos e nisso nos relacionamos. É preciso se tornar um praticante da fraternidade. Que o Senhor faça da nossa igreja, faça de você um praticante da fraternidade. E Deus nos leve a crescer nisso. Sermos equilibrados. Temos a doutrina, a convicção de princípios, mas também temos a prática da fraternidade. É preciso se corrigir urgentemente. Urgente. O Senhor diz o que para eles? Arrependa-se. Arrependa-se. O que é arrepender nas Escrituras Sagradas, no Evangelho? A ideia é de conversão. Essa é a ideia de arrependimento. Não é só um lamentar.
eu lamento, lamento, lamento. Não, é uma mudança de postura. Arrependimento bíblico do Evangelho é mudança de postura. Não é ficar lamentando, eu tenho esse problema mesmo, eu sou assim. Isso não leva a nada, não há nenhuma bênção nisso, isso não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é conversão. Eu estou indo na avenida, de repente me dou conta que passei do ponto, estou agora avançando para a direção contrária ao destino, eu não quero ir. Então, tem uma placa que diz que eu posso fazer um retorno. Eu faço o retorno, conversão, arrependimento. E agora vou para a direção correta. Arrependa-se e pratique as obras que praticava. Que tristeza. Começou bem, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e deixou de caminhar bem. Começar bem é importante, mas mais importante ainda é continuar bem, e mais importante ainda é terminar bem. O dia de ontem não empresta para hoje na vida cristã. Fomos muito bem ontem, graças a Deus, louvado seja o Senhor, mas há muito mais agora. Preciso praticar as obras devidas hoje também, não somente ontem. E que obra que ele está falando aqui? É a obra do primeiro amor. E há uma advertência aqui tremenda: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uma verdade muito triste. Eu já passei em frente de prédios de igreja fechados. Prédios bons, que indicam que num passado ali houve uma igreja pujante. Fechou. A igreja de Jesus Cristo, como obra universal, essa jamais fechará e ela vai prevalecer, ela é vitoriosa nessa história vitoriosa até que o reino de Deus seja consumado. Mas a igreja local, a manifestação da igreja universal, da igreja de Cristo em todos os tempos, à volta do mundo todo, a expressão dela que é a igreja local, tem que tomar cuidado. Ela pode fechar. Se ela perder o primeiro amor, é o caminho para a derrota. A igreja morre. Se for esfriando no seu amor, na prática da fraternidade, ela morre. Qual é a grande derrota da igreja? É a falta da unidade. Por isso que Jesus Cristo orou, em João 17, na oração sacerdotal dele, na noite da sua prisão, o que ele orou? Pai, eu peço que eles sejam um. Que eles cheguem, diz ele, insiste no ponto, que eles cheguem à plena unidade. A igreja prevalece ou cai dependendo do seu nível de unidade, dependendo do nível da sua prática da fraternidade. Se ela perde isto, ela cai. O maior patrimônio da igreja não é o prédio. Por mais útil que seja como instrumento, a igreja, a essência da igreja, o patrimônio maior é o quê? A fraternidade, é a unidade em Cristo. Igreja pujante, não mais prédio fechado. Meu irmão, já imaginou? Daqui 10 anos, 15, não sei, 20, alguém passar por esta porta e encontrar ali na rua, portão fechado, porta fechada, não abre mais? A questão é, se depender de você, a igreja cai ou a igreja permanece? Como é que está a sua prática da fraternidade? Como é que está a sua prática da fraternidade? Da unidade em Cristo. Se depender de você, o culto não acontece, é isso? Que Deus mova o seu coração. Arrependa-se, diz a palavra de Deus. Pratique as obras que você já praticou antes. Ou se nunca praticou, comece a praticar. Seja uma igreja equilibrada. Ouvindo a voz do orientador. E ouvindo a voz dele. Ser convicta dos princípios. E tornando-se praticante da fraternidade. Que esta igreja de Jesus Cristo possa ser uma igreja equilibrada. Que a começar de mim, esta igreja seja uma igreja equilibrada.
Que o Senhor nos mova dos nossos confortos, conveniências, explicações, justificativas, enroscos, complexos, seja qual for a miséria, que o Senhor arrebente com tudo isso e nos dê a liberdade da fraternidade. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Oremos. Diante da tua palavra, suplicamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito aplique ao coração de cada um de nós, a todos nós, onde nós precisamos crescer, onde nós precisamos mudar. Que o Senhor mova os nossos corações e possamos ser esta igreja digna, possamos ser esta igreja forte, possamos ser esta igreja que prevalece. Firma no Senhor, nas tuas verdades, nos teus princípios, e que sejamos cuidadosos ao ouvir alguém falar em teu nome, que jamais sejamos arrastados para erros, mas também, Senhor, torna-nos praticantes da fraternidade em Cristo, na tua irmandade, no teu amor. Faz de nós uma verdadeira igreja, que nós possamos sempre, Senhor, ouvir a tua voz, não ouvir os nossas acomodações, nossos princípios pessoais, personalistas, mas ouvir a tua voz, Senhor. Que, em verdade, sejamos o teu povo, em verdade, sejamos um povo resgatado pelo Cristo crucificado por nós. No nome dele oramos. Amém. Amém.